3. Olá. 8 de março é dia de reverenciar a mulher. E as estatísticas mostram que ser mulher no Brasil é um desafio e tanto. O salário pago para as mulheres na mesma função é de cerca de 70% do salário pago aos homens. Se essa mulher for negra, a diferença é maior. O salário pago a uma mulher negra chega a menos da metade do pago aos homens, cerca de 44%, dados do IBGE. O Brasil também é o 5º país no mundo onde mais se mata mulheres. Em 2021, 4 mulheres foram assassinadas por dia, a maioria negras. Cerca de 62% das mulheres que sofreram feminicídio eram negras. E as mulheres negras da periferia ainda têm que lidar com a violência institucionalizada contra seus filhos. É sobre mais essa violência na vida da mulher negra, pobre, periférica e também de suas lutas contra essa estrutura de opressão que conversaremos com uma mulher admirada por muitos, Débora Silva, que é fundadora do grupo Mães de Maio. Esse grupo foi criado a partir dos crimes de maio de 2006. Débora, é uma honra celebrar o 8 de março com uma mulher com sua história de luta por direitos. Vamos começar conversando como ocorreu o assassinato do seu filho Rogério há 16 anos, em 2006. Olá, agradeço imensamente mais uma dessa oportunidade e agradecer demais esse espaço produzido pelo esse canal. É muito, muito triste quando a gente vê o 8 de março, porque o 8 de março uma data simbólica para que a gente faça a luta verdadeiramente, porque foi através da luta que essas mulheres ganharam esse 8 de março, que não tem o que comemorar. É no meu caso, né? É muito difícil você comemorar esse dia, porque é o dia de luta a qual nós perdemos nossos filhos, né? Nós perdemos nossos filhos criados, que nós não abortamos, né? Nós criamos com todo o requinte de crueldade, né, que o Estado nos proporciona pela negação de direito, nós conseguimos criar nossos filhos até 29 anos. E num massacre, num dos maiores massacres da história contemporânea, o meu filho foi executado com mais 60 jovens no estado de São Paulo, né, assim, covardemente pelo braço armado do Estado. Então, nós não podemos se curvar. Então, dia 8 de março é um dia que a gente comemora também a vida e lutando contra esse Estado opressor, exterminador dos filhos das mães negras, moradoras de favela e de periferia. Débora, onde estava o Rogério quando ele foi assassinado? O Rogério, ele estava voltando de casa, que ele fez uma jornada de trabalho de 8 horas, ele era gari, e ele, mesmo sendo um serviço de um mísero salário mínimo, ele estava defendendo de atestado médico, depois de uma operação de 15 pontos na boca, a extração do dente do siso. Ele, no Dia das Mães, ele acabou esquecendo a amoxicilina, que era um antibiótico que ele estava tomando para o dente, e para o dente não, para a cirurgia, né? E ele, na volta, ele parou no posto de gasolina, que acabou a gasolina da moto, e depois ele teve abordagem policial muito truculenta, e ele gritando que era trabalhador, e eles falaram a frase mais crucial para o meu útero fértil, como mãe, mulher negra: morreu, você é ladrão. E meu filho foi executado depois de 1.000 metros da abordagem que ele sofreu. Naquele mês de maio de 2006, entre os dias 12 e 20 desse mês de maio, pelo menos 564 pessoas foram mortas no estado de São Paulo, segundo diferentes estudos, a maioria em situações que indicam a participação de policiais. A chacina daquele ano ficou conhecida como Crimes de Maio, e dados da Secretaria Especial dos Direitos Humanos indicam que 505
eram civis, 505 vítimas eram civis, 59 agentes públicos de segurança. Em meio àquele inferno instalado em São Paulo, em que momento, Débora, você decidiu formar o Grupo Mães de Maio? Foi um momento assim a qual eu caí numa cama do hospital, né? Caí numa depressão muito profunda, porque as negações de retirada da câmera de monitoramento do posto onde ele foi abordado, porque havia uma perspectiva que quem abordou ele foi os mesmos que executaram, né? Porque não teve uma movimentação pela rua onde era situado o posto. E nós fizemos assim um debate muito grande perante esse sistema, pedindo na câmera de monitoramento. Como a gente vimos a negação da retirada da câmera, eu fui adoecendo e caí numa cama do hospital, né? E depois muitas pessoas poderiam escutar eu falando e achando que é um delírio de uma mãe, mas meu filho apareceu no 5º dia que eu estava ali e me arrancou da cama. Porque eu digo da presença desse meu filho? Porque no dia seguinte, quando eu fui tomar banho, meus braços estavam arroxeados com a ponta dos dedos dele. E aquilo que ele me falou, quando ele me arrancou da cama, falando: mãe, levanta daí, eu não volto mais, luta pelos meus irmãos que estão vivos. Aquilo foi uma missão que depois eu compreendi, né? Então, depois de 7 dias, eu recebi alta, mas eu, como teve a movimentação dos crimes aqui na Baixada, que foi muito violento, eu conhecia algumas mães pela televisão, mas não conhecia quem era ela. Eu queria ir em um encontro dessas mães. E assim que eu recebi alta, eu fui no encontro da primeira mãe, Edinalva, que era mãe de surfista e um trabalhador de balconista da papelaria Almeida. Ele estava gozando de férias 10 dias. E eu fui atrás dela e falei para ela: vamos que a gente conhece a justiça. Mas eu me enganei, eu conhecia pessoas, né? E depois de lá, foi eu e ela atrás da Vera Freitas, né? Porque foi muito publicado, saiu assim muito, o jornal fez um sensacionalismo com a morte do filho dela, mas depois nós entendemos que era um presidente, o pai dele, e ela era pessoas ligadas à Associação de Moradores de Sabuó, um bairro próximo à minha casa. De lá, ela falou que os filhos dela conheciam a grávida, porque a grávida faleceu, uma grávida de 9 meses, e conhecia mais ou menos onde essa família morava. Então, a Edinalva não pôde ir comigo, a primeira mãe. Quem foi a Vera Freitas. E aí nós fomos atrás da Vera Gonzaga. E chegou lá na casa da Vera Gonzaga, a mãe da grávida de 9 meses, a Ana Paula, que faleceu também, ela, o marido e o bebê. Ela ficou muito assustada e perguntou para nós se a gente conhecia a luta das mães de Acari. Eu falei que não, porque eu vivia dentro de uma bolha, só aprendi a criar meus filhos, né? Não sabia, não tinha noção do mundo que estava lá fora e achava que a polícia era a nossa proteção, né? Aí ela pegou e falou: nós vamos morrer, porque as mães de Acari morreram também, né? Que foi uma das mães que foi executada quando saiu à procura dos filhos desaparecidos. Mas isso não me intimidou. Eu falei que nós não vamos morrer, não, vamos para a luta. E nós fomos para a luta, chamei, incentivei as 4 mães, e dali nós fomos para São Paulo, procuramos a ouvidoria da polícia. Eu nunca tinha ido para São Paulo. Veja, meu filho morreu com 29 anos, eu não conhecia São Paulo, mas nós fomos assim, bem delicadamente, como a gente sempre trabalhamos, com cautela, e fomos na ouvidoria da polícia, e depois fomos no CONDEP, onde nós encontramos a Rose Nogueira, né, que tinha lançado, assim, montou uma equipe, essa equipe de profissionais, né, com vários profissionais de várias áreas, que montaram uma equipe para poder fazer um rastreamento desses crimes. Porque esses crimes foi uma barbárie que aconteceu no estado de São Paulo, onde foi jogado para debaixo do tapete por causa de uma Copa do Mundo, né? Mas essa jornalista, essa Rose, ela foi determinante quando ela traz para nós se a gente conhecia também a luta das mães da Praça de Maio. Eu falei para ela que não, e ela falou: olha, elas lutam pelos filhos até o dia de hoje. Aquilo deu uma guindada, né? Nós ganhamos um livro, porque tinha um livro lançado, Crime de Maio, a gente não, com todos os laudos, né, do pessoal, e nós vimos o tamanho
da carnificina que foi feita no estado de São Paulo. Ali nós tivemos noção, né? A gente viemos embora para a Baixada Santista com aquele livro, cada uma ganhou um, porque foi nós 4, e aquilo foi determinante pelaquela fala. Elas lutam pelos filhos até o dia de hoje. Aquilo ali marcou muito a minha vida e a vida das mães, né? E ali nós não, praticamente nós não copiamos e colamos esse nome, não, porque esse nome é um nome que a gente perdemos nossos filhos entre véspera, dia das mães, pós-dia das mães, como eu perdi o meu, que foi no dia 15, onde o estado de São Paulo parou essa metrópole para matar, né? Mas colocou a população para dentro de casa, sem a população criticar, perguntar por que estava ocorrendo aquele toque de recolher, que o toque de recolher foi dado pelos agentes do Estado, não pelo crime organizado. E depois a gente vimos que não era só nossos filhos da Baixada Santista que tinham morrido, mas sim aquele dados oficiais pedalado pelo governo das 493 vítimas, que não contou. Ali a gente já viu um erro que não foi contabilizado o filho da Ana Paula, a filha da Ana Paula Bianca, que estava dentro da barriga, no ventre da mãe, na véspera de dar luz, né? A Ana Paula, ela morreu na véspera de dar luz, ela ia dar a luz no dia 16 de maio e ela foi executada no dia 15 de maio. Então, nesse caso, ela e o marido estavam na moto e foram abordados, e ela também, né, foi atingida pelos tiros, e a barriga dela também. Então, morreram o pai, a mãe e o bebê que estava na barriga da mãe, né? Sim, ela foi assim, o caso da Ana Paula, ela teve a festa do chá de bebê, né, durante o dia, e quando deu assim o cair da tarde, anoitecendo, ela deu vontade de ela tomar uma vitamina. Aí saiu ela e o marido para comprar o leite na padaria. E na curva, que ela fez a curva, ela se deparou com os assassinos, eles estavam caminhando. Aí abordaram ele, e ela achando que com aquela barriga ela ia proteger o marido, e ela entrou na frente, aí ele empurrou ela pegou e arrancou o capuz, porque ela conheceu a voz. Ela arrancou o capuz dele, na hora que arrancou o capuz, ele atirou primeiramente na barriga dela, depois na cabeça. Né? E depois atirou o marido pelas costas. Da Secretaria Especial de Direitos Humanos mostrou que 63% desses jovens que foram assassinados nesse conflito entre a polícia e o crime no estado de São Paulo, naquela semana de maio, 63% deles tinha menos de 25 anos, então eram muito jovens mesmo. E, pasmem, mais de 90% desses jovens assassinados não possuíam antecedentes criminais. Apesar disso, muitos filhos e até mães foram apontados como ligados ao crime. O que significa, Débora, para uma mãe ter o seu filho assassinado pela polícia e ainda ver colocado nele uma etiqueta de traficante, e às vezes até na própria mãe? Uma mãe, para nós, uma mãe, ela não escolhe o filho ser um ladrão, ela não escolhe um filho ser traficante, quem faz ele é o sistema que faz quando não dá oportunidade. Mas no caso dos nossos filhos, veja bem, meu filho trabalhou de atestado médico, com 15 pontos na boca. O Marco Rebelo Filho, ele estava gozando de 10 dias, né, de férias do serviço, afastamento por férias. Era Dia das Mães. A gente tinha o Wagner, que ele foi trabalhar no Pizzalolo, e aí teve o toque de recolher, a pizzaria estava fechada, ele voltou para casa e foi executado. Né? A gente tinha a Ana Paula, que era balconista, né? O marido dela era garçom, né? O Ed Joy. Então, tem o Ricardo Porto Noronha, que ele passou na peneira do Santos no dia do enterro dele, no profissional do Santos. Né? Esses meninos estudavam o último ano do ensino médio. Então, tem vários meninos que, mesmo com passagem na polícia, do nosso grupo, eles eram com passagem na polícia por pensão alimentística,
porque eram jovens, eles tinham menos de 29 anos, como meu filho, e acima de 15 anos. Eram todos jovenzinhos, né? E eles colocaram todos esses meninos no balaio, porque eu quero que a nossa sociedade periférica também e favelada, que escute, que alcance os seus ouvidos a nossa fala, que o movimento Mãe de Maio ele foi rotulado como mãe de bandido, como mãe de traficante, como nós herdamos as biqueiras dos nossos filhos. Isso foi a coisa mais horrorosa para o nosso útero, porque, por mais que nós somos negras, mulheres pobres, nós tivemos o dom de parir e criar nossos filhos, né? É através do trabalho forçado, escravizado, que nossos filhos tinha, como meu filho, que era um gari, que varria a rua, né? Eles jamais poderiam fazer isso que eles fizeram conosco, que foi a resposta do Ministério Público, que de público não tem nada, né? Depois de mais de 15 anos, né, a gente vê que não houve avanço nas investigações, o que ficou foi o rótulo para não se investigar, para não trazer as autorias dos crimes, mas para poder também blindar, né, o governo da época, que autorizou, né, os seus policiais perder o controle sobre o seu braço armado do Estado, porque a guerra do crime organizado com o Estado foi por causa de um machaque de um agente, né, do sistema prisional, que ele tinha o poder de estar nas escutas dos presos, e ele usava isso para charque, para pegar a propina dos familiares. Então, esse agente também, eu quero dizer que esse agente também foi preso, foi condenado e já encontra-se na rua e nós aprisionadas para o resto da vida com esse rótulo. Mas não foi por isso que nós abaixamos a cabeça. Nós continuamos a lutar por uma justiça. A gente queremos essa justiça, porque nossos filhos eram trabalhadores empobrecidos. Agora, Débora, em 2014, a resolução do Conselho Superior de Polícia aboliu essa categoria resistência seguida de morte no registro de homicídios cometidos por policiais. Nesse tipo de registro, a maioria das pessoas sabe, né, que o policial responsável pela morte ele era considerado vítima e o morto culpado sem necessidade de qualquer investigação. Agora, a gente voltou a conviver com esse tal do excludente de ilicitude, que é aquela figura jurídica defendida pelo atual presidente Bolsonaro, que ele quer que seja pré-estabelecido que o policial sempre agiu em legítima defesa e não haveria investigação. O que pode se dizer? O que mudou desde aquele horror de 2006, passado esses 16 anos? Nesse quesito, preto, a gente mata primeiro e pergunta depois. Aliás, mesmo se a pessoa tiver cometido erro, a gente tem que frisar, deixar bem claro que não existe pena de morte no Brasil, certo? Está estabelecido por lei que essa pessoa será presa se ele fez alguma coisa errada, ele será preso, julgado para ver se realmente fez errado e depois atribuído uma pena a ele. Nessa pena não consta a pena de morte, né? Então isso tem que ficar bem claro. Então, no caso dos filhos das Mães de Maio, a maioria, os números, as pesquisas feitas em diferentes universidades mostram que 90% não tinha antecedente criminal, mas mesmo se tivesse, não poderia se matar 500 mil, 500 pessoas, 500 civis, assim, né, como ocorreu. Que balanço você faz? O que mudou daquele horror de 2006, passados esses 16 anos? Olha, em 2014, foi através do enfrentamento do movimento Mãe de Maio na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República que saiu essa resolução, né, de 2014 pelo fim do auto de resistência. Mas, mesmo assim, eles camuflaram e colocaram intervenção policial. Eles baniram o fim do auto de resistência e colocaram intervenção policial, sempre dando álibi para o policial se defender em legítima defesa para matar, né? Mas a gente viu que não mudou nada. Não mudou nada porque o excludente de licitude, o movimento Mãe de Maio vai para Brasília, faz o enfrentamento,
até conversamos com o próprio ministro Alexandre de Moraes, né, levando cópias do filme Auto e Resistência, feito com as mães, né, do Rio de Janeiro, para mostrando o que é o Auto e Resistência, né, que eles matam aleatoriamente, porque existe um projeto. Não avança sobre essa questão, porque existe um projeto. O Brasil aceitou o desenvolvimento, né, desse país através do genocídio. Então, se mata muito e se investiga pouco, porque já é a praxe. A pena de morte é decretada pela ponta da caneta do doutor. A legislação poderia ser muito bem apreciada pelos doutores, pelo judiciário, que ele tem a culpabilidade do pedido de arquivamento, sabendo que há um erro grosseiro da polícia investigativa, que não investiga ninguém, porque os processos é dança de carimbo, não existe nada, é pelo contrário, a polícia judiciária investiga a vida do preso, a vida do sentenciado de morte. Então, a pena de morte existe na lei pública, na fé pública dos policiais, que a justiça aborda, aceita, né, sem reclamar de nada. Então, quando a gente vai perante o judiciário, como nós fomos perante o Ministério Público e perguntamos o porquê que são arquivados, ele fala que ele não pode fazer nada porque a arma que ele tem é uma caneta. Então, a caneta do judiciário, ela se acovarda perante a pena de morte decretada, camuflada no nosso país, que não existe. É uma causa... Está variando um pouquinho. Urgentemente banir, né, essa fé pública, onde a gente, durante 16 anos, a gente vimos várias frocaturas por parte da segurança pública, alienação com o próprio crime organizado, e a gente fala assim, quem é o bandido e quem é a segurança pública do nosso país, né, aos olhos do judiciário. Agora, Débora, para a gente finalizar nossa conversa desse março de 2022, o que tem significado o trabalho das Mães de Maio para as mulheres majoritariamente negras, pobres, das periferias do Brasil atualmente? Porque nós, todos os dias, nós vemos casos absurdos de jovens negros sendo assassinados. Muitos desses casos são filmados, inclusive agora com essa proliferação de câmeras que tem por todas as ruas. Qual é o significado desse trabalho de vocês nos dias atuais? Para nós, o Levante Mãe de Maio, esse movimento que nasceu, que foi para a rua gritar, dizer que a gente tinha uma segurança pública assassina, né, não protetora, né, essas mães que foi tirada como louca, como também associada ao crime, houve um avanço, porque nós acordamos, a gente fala que nós acordamos um bando, uma andorinha só não fazia verão, mas nós acordamos um bando. Então, tem vários núcleos de mães que fazem esse enfrentamento, né? Vários núcleos de mulheres que se inspiraram nas mães, vários núcleos da juventude que se inspiraram nas mães, porque a luta das mães é pela juventude, porque nossos filhos não voltam mais, né? Essas mulheres fizeram uma rebelião para a transformação dessa sociedade racista, classista, que quer nos apagar, né? Que dá o cancelamento. Mas a gente também vimos o avanço do pensar dessas mulheres abandonarem seus lares e irem para fazer enfrentamento dentro de tribunais, dentro de várias repartições dessas instituições que foi feita para nos matar, né? E também é o avanço que a gente entra para dentro das universidades. Quando a gente entra para dentro da universidade, que a gente não acredita na universidade que ela é feita de teoria para o capital, a gente vem para dentro da universidade transformar, né? Nós somos pesquisadora do Centro de Antropologia e Arqueologia Florense, né? E trouxemos mais mães para pensar, mostrar que a produção do conhecimento ela não pode ser teórica, ela tem que ser pela prática, né? A prática e a teoria têm que trabalhar junto, porque senão é fictício, né? Então, nós fomos para dentro, metemos o pé na porta e entramos para dentro da universidade para produzir o conhecimento do nosso cotidiano do fronte.
Então, isso para nós é muito inspirador, né? Muito inspirador. Inclusive, eu estou indo para os Estados Unidos, né, fazer uma formação e dizer que Marielle vive, que Marielle era nossa filha. Simplesmente Marielle atacou esse sistema, esse mesmo sistema que nós atacamos para a transformação, porque esse sistema foi feito para procurar negros fujões e acabar com a nossa raça negra. E nós, com a raça negra, nós resistimos, mesmo que a abolição foi feita a lápis, que qualquer um apague, mas nós estamos aqui resistindo como mulher negra, como mulher parideira, como mulher que vai parir uma nova nação e uma nova sociedade e um novo Brasil sem excludente de licitude, porque o excludente de licitude foi feito por leis de homem branco e nós não podemos mais aceitar. Parabéns pelo trabalho seu e de todas as mães. E parabéns também para todas as pessoas, essa mulher especial também, a Rose Nogueira, que você citou, uma grande amiga, uma grande jornalista, presa durante a ditadura, torturada, e que continuou no fronte, que em 2006 também esteve no fronte, né, para enfrentar mais essa situação de violência imposta aos brasileiros. Muito obrigada, Débora. Um feliz Dia da Mulher para você e para todas nós. E parabéns mais uma vez pela sua luta. Eu agradeço imensamente, Ruth, também te admiro muito como uma mulher profissional, jornalista, uma mulher negra, e também dedico esse dia a todas as mães que venham para a luta, não se curva ao Estado, e que é muito lindo ver que o jornalismo ele tem feito esse enfrentamento também no nosso país, né? Com a censura, como Rose foi censurada, como muitos são censurados, mas você segue firme e forte, porque o jornalismo também tem que ser transformador. E admiro muito essa profissão, e obrigada, obrigada. E feliz Dia das Mulheres para todas, com luta. Não porque o dia é bonito, mas o dia só foi concretizado pela luta das mulheres que lutaram lá atrás, antes de nós. Obrigada.